Então, queria, primeiramente, aí, agradecer, né, a presença de todos aí mais esse encontro, né, é sempre muito gratificante poder compartilhar esse tempo de terça-feira. Esse curso, né, ele tem uma média duração aí, quase 4 meses de curso, e aí quando acaba eu sinto falta desses eventos de terça-feira, porque para mim viram uma rotina, né, eu tenho toda uma preparação um pouco antes aqui, enfim, então sinto até falta. Pessoal, hoje a gente, eu estou vendo só 2 pessoas novas, caso mais alguém não estava na primeira aula, no primeiro encontro, e que eu não estou identificando aqui, também pode se manifestar. Só peço a gentileza de que se apresentem, né? Na última aula todos se apresentaram, fiquem à vontade também para acessar o vídeo desse primeiro encontro, e aí tem como vocês conhecerem um pouquinho de cada um. E aí, se não me engano, o Gabriel Quintana e o Eduardo, se puderem se apresentar brevemente, a gente agradece, que aí fica todo mundo conhecendo vocês também. Beleza, obrigado, Helder. Já conheço o Felipe da faculdade, né? O Vitor Felipe, a gente é grande amigo da faculdade, aí eu comecei hoje o curso. Eu sou o Gabriel Quintana, eu sou engenheiro ambiental de formação, fazendo atualmente o MBA em agronegócio, e eu trabalho no Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, na área de clima e emissões. Eu trabalho mais tem um sistema, né, o SEG, é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é um sistema do Observatório do Clima que a gente replica os inventários nacionais e obtém as emissões nacionais do Brasil no nível federal, estadual e municipal, e eu acho que calcula a parte das emissões de agropecuária, e também os balanços de GR, né, de carbono, os fluxos de carbono dentro das propriedades que produzem, né, ou tem alguma atividade agropecuária também, usando GHG Protocol ou outras ferramentas. E vai ser muito bom participar do curso aqui, tô empolgado. Já corri, já consegui encaixar hoje, tô meio de surpresa assim, então bora que bora. Poxa, valeu mesmo, Gabriel. Obrigado pela presença aí. Obrigado, Helder. Eduardo, se puder se apresentar, a gente agradece. Opa, meu nome é Eduardo Yassuda. Eu, ao contrário, sou engenheiro costeiro, absolutamente ignorante na área de restauração florestal. Eu estou aqui para aprender. Estou querendo fazer uma parceria aí com a Atlas, né, com o Helder lá em Cunha. Vamos ver se a gente consegue. É isso Prazer. aí. Bom vê-la aqui, Eduardo. Obrigado por participar. Pessoal, trazendo uma breve contextualização sobre o assunto de hoje, né, e sobre a questão de materiais, acesso aos vídeos, enfim. Então, a Lilian pode até confirmar se até amanhã a gente consegue colocar o vídeo. Eu tive um problema aqui com o acesso ao YouTube, por isso que a gente não conseguiu subir antes. Boa noite, gente. A gente está subindo o vídeo agora, acredito que até o fim da aula já vai estar disponível, mas caso dê tudo errado, até amanhã está aí, disponível. Perfeito, obrigado. Então, né, para quem quiser revisitar, enfim, relembrando que a gente está nesse primeiro bloco de conceitos, né, que foi a primeira aula de apresentação inicial ali sobre o que é restauração, enfim. Hoje, a segunda aula, a gente vai ter um viés mais legal do assunto, falando sobre premissas e questões ligadas a plano de recuperação de áreas degradadas, né? Muito ali de como que a aplicabilidade do conceito teórico e prático aqui tem que respeitar, né, uma orientação legal. Semana que vem, a gente vai falar sobre cenário econômico do setor da restauração e projetos regenerativos em geral, né? E aí a gente fecha esse primeiro bloco de conceitos e vai para o próximo bloco, que é diagnósticos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, né, para iniciar a apresentação. Fiquem à vontade de me interromper quando for preciso,
né? Eu não vejo vocês a partir de agora, então, ou apenas se manifestem, levantei a mão que toca o sininho aqui também, e a gente vai trocando um pouco aí. Então, reforçando aqui, né, a gente está na segunda aula sobre referências e requisitos legais para elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas, e um pouco, né, dessa lógica que uma lei não surge no vácuo. Em 1972, né, teve a primeira conferência sobre o meio ambiente, né, dentro de um contexto histórico, de desenvolvimento tecnológico, da terceira revolução industrial, da indústria do petróleo, onde, né, o rio de Cuyahoga, nos Estados Unidos, ele pegou fogo, né, por tanto petróleo ali. E aí começou uma reflexão muito grande, né, sobre como precisava ser olhado em linhas legais a forma que era tratado o meio ambiente. Aqui a gente traz os principais marcos legais brasileiros que, de alguma forma, né, estão interligados com o contexto da restauração florestal, do contexto de proteção florestal, enfim, né? Então, em 1981, a gente teve a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, e aí, uma coisa que eu esqueci de ressaltar, pessoal, no primeiro curso, quem deu essa aula foi a Zezé Záquia, então ela tem uma experiência, assim, incontestável e uma grande referência no assunto. A gente não conseguiu trazer elas para as outras edições, então eu estou tentando utilizar um pouco do conteúdo, né, que ela passou para passar para vocês, mas legislação ainda não é o meu forte, então conto com a colaboração de todos aqui que né, se entenderem que podem colaborar mais aí com o assunto, fiquem à vontade também para contribuir, que eu sei o básico também, né? Mas aqui esse material vai ser compartilhado para vocês, também fica mais fácil a gente depois dialogar pelo grupo, né, sobre possíveis dúvidas. Então, em 1981, a gente teve uma lei federal, né, sobre a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né, em vigor até hoje. Em 85, a gente teve a primeira versão do Código Florestal, né, e aí veio resoluções CONAMA, Constituição Federal, né, que fala sobre a proteção de florestas, vários decretos de lei, mas a gente vai focar muito aqui nessa lei federal, né, a 12651 de 2012, também conhecido como Código Florestal Brasileiro, né, e a gente vai usar como referência para desenvolvimento de um projeto de recuperação de áreas degradadas, a instrução normativa 11 de 2014, que ela traz como se fosse um termo de referência para como elaborar um projeto de restauração florestal. Um documento muito importante também, né, linkado aí à legislação brasileira, foi a Carta da Terra, em junho de 2000, onde é um dos textos mais completos, né, para inaugurar ali um milênio que começou a pensar sobre o discurso ecológico, enfim, e que gerou, né, uma segurança muito grande para uma visão com
o respeito à terra, à biodiversidade, enfim. E ela é regida por 4 grandes princípios, né? Que é respeitar a comunidade e cuidar da comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz, né? Então, uma carta escrita por Leonardo Boff, e esses 4, né, princípios, hoje, quando a gente olha para um projeto de impacto, quando a gente olha né, para um negócio socioambiental, é muito comum ver esses 4 princípios sendo também os pilares, né, em termos de valores, em termos de embasamento, digamos, ético dos projetos, esses 4 princípios. Então, essa Carta da Terra, ela se aplica muito bem para projetos de impacto, né? Por quê? Porque a gente conseguindo comprovar que os projetos, eles seguem esses 4 princípios, e não só seguem, quanto potencializam esses 4 princípios, você tem um argumento mais forte para, né, digamos, justificar que o seu projeto, ele é um projeto benéfico, né, para a Terra, porque ele respeita os 4 princípios da Carta da Terra, enfim. Então, é um documento, ele não tem vigência legal, mas ele tem uma lógica de princípios que rege quase todas a questão, fundamentos legais pautados no meio ambiente. Então, entrando aqui para uma lógica do novo Código Florestal, né, trazendo alguns conceitos importantes sobre o código. A Zezé Zaca, ela fala que o código não é nem código e nem florestal, né, que é uma lei e não é uma lei estritamente florestal, ela trata muito do uso da terra de propriedades privadas, né, ou posse. Então, trazendo aqui uma lógica de imóvel rural, ela traz as seguintes definições, que propriedade é aquela que possui matrícula e posse quando não há documento comprovando, né? Os módulos fiscais, eles contribuem para a distinção entre pequenos e grandes produtores, né? E aí, quando a gente fala pequeno e grande, pessoal, a gente está falando aqui de área de terra. Às vezes eu posso ter um pequeno produtor em área de terra, mas ele é um grande produtor, né? Aqui é uma proporção espacial da terra, onde esses módulos fiscais, eles variam de acordo com cada região e às vezes até mesmo mudam de município para município. E o que influencia nessa mudança, né, dos módulos fiscais? Muito contexto do zoneamento, né, ecológico, econômico do território, né, municipal principalmente. Se ele é uma área que apresenta uma proporção rural pequena comparada à proporção urbana, a tendência é que esses módulos fiscais sejam menores, né? Por quê? Porque quem tem um pouco mais de terra tem muito território da área rural, né? E, em contrapartida, em locais onde você tem uma proporção urbana pequena comparada à área rural, o módulo fiscal ele pode ser maior. Então, dando um exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, uma região metropolitana, o módulo fiscal são 5 hectares. No Pará, tem lugares que o módulo fiscal é 50 hectares. Né? Então, isso pode variar, pode não, varia, né, de local para local, região para região, e isso que define, né, o que são latifúndios, ou seja, propriedades acima de 15 módulos fiscais, que essas representam de 6 a 8% dos imóveis brasileiros, porém elas detêm 52% de todo o território agrícola nacional,
né? Enquanto os pequenos proprietários rurais, que são aqueles que têm abaixo de 4 módulos fiscais, eles representam 72% dos imóveis, porém eles ocupam apenas 23% de todo o território agrícola nacional. Então, é uma proporção bem, né, significativa, e isso, essa distinção é justamente para que as regras que muitas vezes é muito difícil de um pequeno se adequar perfeitamente, não se aplicam com a mesma intensidade em grandes latifúndios, né? Então, dando um exemplo aqui, a gente vai entrar em mais detalhes logo mais, mas dependendo do módulo fiscal, você pode deixar um APP até menos do que 30 metros, que é o tamanho, digamos, usual, o padrão, né, da legislação. Porém, com exceção a pequenos proprietários, que, né, eles podem diminuir isso. Por quê? Porque 15 metros a mais, dependendo de uma propriedade que é pequena, né, a gente já viu muito isso, uma propriedade de 3, 4 hectares, que tem um rio que corta ela de fora a fora e vai serpenteando 15%, 15 metros a mais, 15 metros a menos, às vezes representa quase 20% da propriedade, né? Então, comparado a um grande latifúndio que tem, né, ali em sua propriedade um rio passando, que uma APP de 30, 50 metros não representa nem 10%, né, da sua área, em alguns casos. Então, essa distinção de grandes e pequenos imóveis rurais, baseada nos módulos fiscais, ela vem para que a lei não seja injusta nesses pontos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Prometo para vocês que essa é a única aula que é um pouco mais densa de informação, mas as outras a gente vai trabalhar muito mais uma discussão aqui do tema, enfim. Então, continuando aqui no Código Florestal, falando sobre reserva legal, né, que é algo que, para quem trabalha com restauração florestal, e principalmente quer utilizar a restauração florestal produtiva como uma estratégia para viabilizar a implantação, né, dessas florestas, essa questão de regra geral e regra transitória para a reserva legal precisa ser bem entendida, né? Em regra geral, a lei exige que, dependendo do bioma, o percentual total da propriedade tem que ser destinado para a mata, né? Então, a gente tem a área de preservação permanente, acho que não falei aqui, que é uma área que é obrigatória por questões de localização para ser recuperada, e tem a reserva legal, que ela pode ser incluída a área de preservação permanente, mas ela tem que ser adicionada até atingir um percentual da propriedade como um todo. Então, aqui para Campos Gerais, Floresta Atlântica, né, a gente trabalha com uma legislação de 20% de toda a área da propriedade. Na Floresta Amazônica, 80% de toda a propriedade tem que ser área de floresta preservada, né? E 35% do cerrado, né, de propriedades que estão dentro do bioma classificado como cerrado, precisam ser preservados. Só vou fechar a janela. E aí, o que isso implica, né, na restauração? Que pode acontecer, e acontece muito, na verdade, é que, além das áreas obrigatórias para serem preservadas e recuperadas, às vezes a propriedade ela não tem os 20%
de área restaurada, ela não tem os 35% no Cerrado, e ela precisa fazer um projeto de recuperação dessa área para se adequar legalmente. E aí a gente vai aprofundar nisso logo mais. E existe uma regra transitória que define que para propriedades até 4 módulos fiscais, ou seja, pequenas propriedades que fizeram o CAR, a reserva legal constituída com área ocupada em vegetação nativa até 2008, não sendo necessária recuperar a área. Ou seja, aqui tem o Fabião, ele pode até me ajudar, o Fábio é o meu consultor legal, sempre que eu preciso, eu acesso ele, que ele é uma enciclopédia aí sobre legislação. Se você puder me ajudar aí, Fábio, porque isso está muito sobre a área de uso consolidado da propriedade, que é uma área que você já comprova que antes de 2008 ela tinha um uso que não era uma vegetação e que, mesmo ela sendo uma área destinada para ter floresta, agora o proprietário não é obrigado a recuperar. Correto, Fábio? Sim, sim. Na verdade, a questão da intervenção em APP, no caso, que você pode... É que está voltando o som aqui para mim, né? Na questão da intervenção em APP, você pode manter, né, a questão da atividade de agro-silvio-pastoril, né, do turismo rural e tudo mais. E na questão da reserva legal, né, de áreas consolidadas em áreas de reserva legal, enfim, ele pode regularizar a situação, né, independente da adesão do programa de regularização ambiental, né, e adotando algumas seguintes alternativas, que é... Espera aí, olha, tá voltando o som, peraí. E aí, que é recompor, né, a reserva legal, tá escutando? Que você pode fazer na recomposição da reserva legal, né, ou permitir uma regeneração natural dessa vegetação, né, na área de reserva legal. E essa recomposição, aí você pode fazer enfim, realizando mediante um plantio intercalado, né, de espécie nativa com exóticas ou frutíferas, né, em sistemas agroflorestais, né, parte de recuperação aí na restauração florestal produtiva, e seguindo alguns parâmetros, né, enfim, com o plantio de exóticas deve ser combinado com espécies nativas, de ocorrência regional, enfim, tudo mais, né. Mas acho que é mais ou menos nesse sentido aí, não sei se foi... É isso aí. Não, ficou bem claro aí, Fabião. Obrigado pela contribuição. Você é o cara. Então, né, entendendo isso, aquela coisa, poxa, eu preciso restaurar minha área, e aí é onde tem uma grande oportunidade aqui, principalmente para projetos, né, que instituições, fundos desejam investir, que é oferecer para o proprietário rural a adequação ambiental da sua propriedade, né, a regularização dela, sem um custo para isso. Então, dando um exemplo, esse projeto, né, que a gente trabalha aí na restauração na Mantiqueira, junto com a TNC, os proprietários, eles têm um incentivo, né, financeiro e um apoio técnico para recuperar suas áreas sem arcar com nenhum custo disso, né, ainda recebem um pagamento por serviço ambiental e ainda conseguem participar de um percentual da geração desses créditos de carbono, né? Então, a adequação da propriedade numa lógica de
a área de preservação permanente e reserva legal, ela é uma grande oportunidade, né, para se investir em projetos florestais, porque hoje tem uma demanda muito grande de áreas para serem restauradas, né? Grande parte dessas áreas os detentores são proprietários privados, né? E muitas vezes eles não têm o recurso para recuperar essas áreas, por mais que existe, né, uma obrigação legal para isso, mas ele tem um prazo que é bem flexível, que é bem extenso para fazer as intervenções, né? E que, se ele não tiver um incentivo financeiro para isso, dificilmente ele vai acelerar esse processo, né? A não ser que tenha, de fato, um propósito maior, que a gente conhece alguns casos, mas, em teoria mesmo, os proprietários que não têm um comprometimento com a preservação e recuperação das suas áreas, não têm o recurso, eles vão utilizar o máximo que a lei permite para postergar a recuperação dessas áreas. Então, é uma área muito potencial para ser entendida, né? O Gabriel pode até confirmar que o Imaflora, né, junto com o Hub agroambiental, eles têm esse trabalho muito interessante de olhar para qual que é, né, o déficit legal dessas propriedades, para entender qual que é a demanda, né, de recuperação dessas áreas, adequação dessas propriedades. Continuando aqui, né, no conceitos importantes, então, lembrando que esse curso, tenho certeza que para muitas pessoas isso tá mais do que, enfim, é muito repetitivo, mas a gente quer dar uma passada por tudo aqui. Então, a gente tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? O PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, o PRADA, que é o projeto técnico, né, que o proprietário ou possuidor deve apresentar quando se compromete a regularizar sua APP e IRL, desmatada antes de 2008, né? A reserva legal, como a gente mencionou, que é a área localizada no interior da propriedade, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, né, e auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, né, e assim promovendo a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção da fauna silvestre e flora nativa. A gente tem a APP, que é a área de proteção permanente, né, que é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e ainda facilitar, né, o fluxo gênico de flora e fauna, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas. Então, são áreas que, né, foram identificadas como áreas onde a paisagem ambiental não poderia ser desprovida de vegetação, né? Então, são áreas que têm funções estruturais em todo o processo ecológico, né? Desde serviços ecossistêmicos, água, enfim. Então, trazendo aqui alguns dados sobre o que pode, né, o que deve ser preservado como área de APP para cada largura do rio e para cada módulo fiscal, né? Então, isso é importante muitas vezes. Por quê? Porque, às vezes, o proprietário ele não sabe que ele tem que restaurar 50 metros da sua APP. Ele acha que é 30, porque, não, meu vizinho fez só 30. Sim, mas o seu vizinho tinha 10 metros, o seu tem 15, né? E que não é difícil de acontecer, né? Um rio de 15 metros não é um rio absurdamente grande, né? Então, às vezes, por pouco, ele já tem que aumentar em 20 metros sua APP. Então, hoje, um proprietário rural, né, independente do módulo fiscal dele, que tenha
até 10 metros de APP, 10 metros de curso de rio, ele tem que preservar 30 metros de APP. Dentro da regra transitória, quem tem até um módulo fiscal, ou seja, uma propriedade bem pequena, ele é obrigado a preservar apenas 5 metros de APP. Ele é recomendado a preservar 30 metros, que esse é o recomendado. Porém, ele tem uma obrigação legal de recuperar apenas 5 metros, né? De 10 a 50 metros, 50 metros de largura, né? Para quem tem 1 a 2 módulos fiscais, isso cai para 8 metros, né? Aqui de 50 a 200 metros de largura, 100 metros, 200 a 600, 200, mais 600, 600 metros de APP, né? Isso que é mais comum na Amazônia. E dentro de pequenas propriedades, com recursos hídricos acima de 20 metros, 10 metros de APP, né? E aí você vê que não é só até pequenas propriedades. Eu tenho uma regra que vale de 4 a 10 módulos fiscais, que são consideradas médias propriedades, né? Então, eu não vou ficar batendo muito nisso, que o material está lá para a gente consultar, né? É mais para todos saberem que existe essa distinção entre largura do rio, faixa de APP e regra transitória voltada para o tamanho da propriedade. Ô, Helder, Oi? eu acho que assim, vale salientar que muitas vezes as pessoas elas falam, eu tenho uma ocupação, né, uma construção em APP, uma ocupação, eu consigo regularizar? Geralmente tem muitas dúvidas em relação a isso. Existe forma de você comprovar essa ocupação em APP, em uma edificação especial, né, desde que ela seja anterior à legislação, né, que tratava a anterioridade da legislação, né, que fala que a partir de 1984, que começou a falar que o limite era de 30 metros, 50, né, nessa regra geral. Né? Então, com a anterioridade da legislação, você comprovar por meio de fotografias aéreas antigas, né, cartas topográficas, essa ocupação, você consegue manter a edificação em APP, mas desde que você não converta em novas construções ali, né, enfim, você consegue manter. Né? Geralmente acontece, tem muitas cerâmicas que está na beira de curso d'água, né, alguns empreendimentos bem antigos, e aí o órgão ambiental, você consegue manter essa ocupação, né? Essa edificação devido a essa anterioridade à legislação, né? Tá nos 15 metros, por exemplo, da APP, mas que lá atrás era de 5 metros, e, isso em 1965, lá e tudo mais, né? Quando começou, depois que veio de 30, 50 metros, enfim, tá? Bem observado, Fabião, muito obrigado aí. Porque essa é uma dúvida muito grande, né? Sou obrigado a demolir minha casa, sou obrigado a restaurar aqui, então é bem comum essa dúvida mesmo. Eu acho que a questão da trazendo da reserva legal, eu falei da recomposição, né? Mas a questão da reserva legal, de não ser dispensada, né? De promover a recomposição e tudo mais, o proprietário ele tem que comprovar, né? Com uma descrição com fatos históricos de ocupação da região, dessa anterioridade de 2008, né, daquele 22 de julho de 2008. Então, ele tem que comprovar isso. Né? É um fator muito polêmico, né, essa questão dessa anterioridade a essa data aí, né, que foi bem discutido em relação a essa lei de proteção de vegetação nativa, mas
ele é dispensado desde que ele comprove a ocupação da região, registros de comercialização, né, dados agropecuários que ele ou contratos e documentos bancários da época, que antes ele usava isso para que seria dispensado a recomposição, né, da questão da reserva legal. Eu havia falado da recomposição da reserva legal, mas para trazer um pouco a questão do sistema agroflorestal que você pode fazer, né, com restauração florestal produtiva, essa recomposição também, mas, enfim, só trazendo isso daí, beleza? Show! E como que funciona, né, de fato, esse processo de regularização da propriedade rural dentro da recuperação ambiental, né, das APPs e do percentual de reserva legal, do déficit, né, de reserva legal. Então, primeiramente, o proprietário ele tem que fazer uma inscrição, né, numa plataforma do governo, que é o SICAR, né, que ali ele vai fazer o CAR dele, né, vai fazer toda a questão de cadastrar a propriedade, né, dentro do sistema. Dentro do SICAR, e o Fabião é fera, né, nisso daí também pode me ajudar, Fábio, o proprietário ele tem a opção, isso é opcional, né, de fazer adesão ao PRA, que é o Plano de Regularização Ambiental, né. Então, ele tem lá ali você gostaria de aderir ao PRA, né, e aí ele vai lá e aceita, faz adesão ao PRA. Ele fazendo adesão ao PRA, né, obrigatoriamente ele precisa apresentar a elaboração do PRADA. Por quê? Porque ou conseguir com que algum projeto de prateleira elabore esse PRADA para ele, né? Um dado interessante é que no Datagel, né, para o Estado de São Paulo, para quem trabalha com propriedade do Estado de São Paulo, no Datagel você consegue baixar a delimitação das áreas que os proprietários destinaram para a adesão do PRA, né? Então, você consegue identificar quem são os proprietários que já fizeram adesão ao PRA e onde estão essas áreas, né? E aí, tendo adesão ao PRA, você consegue, dentro do SICAR, anexar, né, o PRADA, que é um projeto de recuperação de áreas degradadas. A gente vai entrar agora, né, nesse termo de referência do que precisa ter nesse PRADA, e para as propriedades presentes no estado de São Paulo, também tem que fazer a adesão ao SARI, né, adesão não, a submissão das informações na plataforma SARI, que é uma plataforma de restauração ecológica, né, do estado de São Paulo, para, né, acompanhamento de restauração ecológica do estado de São Paulo. Então, você faz a elaboração do PRADA no SICAR, que é uma plataforma federal, e você replica as informações do PRADA dentro de uma plataforma específica voltada para a restauração florestal do estado de São Paulo, né? Feita a elaboração do PRADA, você tem que, no próprio, né, projeto, você apresenta um cronograma, né, de execução. Então, a partir do momento que você apresenta esse cronograma de execução, vai ser cobrado, né, nesse proprietário a implementação e acompanhamento desse projeto. Onde que tem aquilo que a gente falou, o proprietário ele tem um prazo bem extenso para implementar essas ações, né? Ele pode diluir isso, se eu não me engano, ele pode diluir até 2%, 5%, Fábio, a cada ano, né? Acho que são 20 anos, 5% vezes 20 dá 100%, é isso mesmo. Ele pode diluir isso, implementar 5% do projeto, né, durante 20 anos ali. Então, isso torna moroso a implementação do projeto, mas
também tem uma intenção de não inibir que os proprietários façam adesão. Como a adesão ainda está numa lógica voluntária, né, para a implementação do PRADA, eles flexibilizaram que senão teria uma adesão muito baixa também de proprietários rurais. E a implementação vai ser, de fato, operacionalizar, colocar ali mudas no chão, fazer o cercamento, né, e a proteção da área de fatores de perturbação, de degradação, enfim, feito, né, um diagnóstico, vai ser definidas as medidas, e o acompanhamento, né, no estado de São Paulo tem uma legislação específica também, e aí por que a gente fala muito do estado de São Paulo? Porque foi um estado que se tornou pioneiro, né, na restauração florestal, na legislação para restauração florestal, né, melhor dizendo. E por quê? Porque é um estado que tem muitas obras de desenvolvimento de infraestrutura, né, que geravam termos de compensação e que acaba gerando um problema para o estado quando você tem muito de um serviço, de uma atividade, e ela está pouco regulamentada, né? Então, o estado de São Paulo ele é bem avançado. Hoje a gente tem a resolução 32 de 2014, né, que fala ali sobre os princípios para a execução de projetos de restauração florestal. E dentro da resolução 32 de 2014, a gente tem a portaria 1 de 2015, né, da CBRN, que fala sobre os indicadores ecológicos que precisam ser atingidos ao longo desses 20 anos para que essa restauração seja validada como finalizada, né, ou seja, toda a área de APP e reserva legal tem uma floresta com indicadores ecológicos de uma floresta em estágio avançado de desenvolvimento, e aí sim, só nesse momento a gente pode dizer que esse imóvel está totalmente regularizado, né? Então, é um processo longo, né, que passa por várias legislações específicas, né, principalmente quando tem questões estaduais, e que é algo oneroso, mas que não tem uma implicação, ou seja, uma coisa que é importante ressaltar, o proprietário, ele não está cometendo um crime, né, por ter um imóvel não adequado ambientalmente, né, ele vai cometer um crime se ele desmatar uma área sem autorização, enfim, isso ele está cometendo um crime, mas como a degradação, né, já estava antes da legislação, ele tem a obrigação legal de recuperar aquela área, mas ele tem todo um arcabouço que favorece e não criminaliza ele se ele estiver minimamente conduzindo aquela área para a recuperação dela, né? E aí é onde você qualquer retirada dos fatores de perturbação. O que são os fatores de perturbação? A gente vai adentra isso em outra aula, mas só para não ficar solto aqui, é aquilo que está impedindo a floresta de se regenerar, né? Então, só de você tirar isso, você já está fazendo uma intervenção na área, ou seja, isso estando previsto dentro do PRADA, é considerado como implementação, e eu conseguindo acompanhar isso e apresentar indicadores ecológicos que a área está evoluindo do ponto de vista de degradação para uma área recuperada, eu estou em processo de regularização. Eu estando em processo de regularização, eu não estou, digamos, afetando nenhum crime. Alguém se manifestou? Fábio? Gabriel, por favor. Acho que o Fábio levantou primeiro. Eu não vi. Não,
realmente a questão da restauração ecológica, né, que você está mencionando da Resolução 32, na própria Resolução 32 de 2014 também traz a questão do SARE, né, que é um sistema informatizado de apoio à restauração ecológica, né, que é que de fato você vai cadastrar ali esse projeto de restauração, no qual você tem, ele é bem informativo, né, e você vai cadastrar várias ações, tanto que antecedem a restauração, quanto também as ações que fazem, as medidas que vão, as atividades que vão proporcionar a restauração ecológica, né? Inclusive esses fatores de degradação, falando aí de espécies exóticas invasoras, com potencial de invasão ou sem potencial de invasão, a questão de gramíneas exóticas, né? Com potencial de invasão e sem potencial de invasão, né? Esse controle, enfim, e você faz todo esse cadastro no SARE, esse projeto de restauração ecológica aí. E a questão do PRADA tem a resolução conjunta da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no qual aí, enfim, e tem lá a questão do cronograma, né, dessa implantação, que a conclusão é até em 20 anos, né, assim como no SARE, que você também tem que cadastrar esse projeto de restauração, você tem que colocar num horizonte de 20 anos também, sendo que, em paralelo, aí o Prada também fala que tem esses 20 anos, no mínimo a recomposição tem que ser 1/10 da área total, né, a cada 2 anos, sendo recuperada a cada 2 anos, enfim. Eu acho que tem bastante integração aí nas leis, aí na parte estadual aqui, né, do estado de São Paulo, principalmente, né, e que trata desse assunto aí. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se você acha que falou, se eu não peguei. Então, o Código Florestal é o marco que define quando um desmatamento vai ser legal, ou ele já ou ele passa a ser um passivo a partir da lei em vigência, né? Qual que é a data, então? Tipo, quando é que você que aquilo foi legal, ou já é algo que se passou, né, a ser necessário a regularização por causa da mudança na regulação? Tem alguma data limite para definir isso? Ixi, acho que está no mudo. 22 de julho de 2008, né? Então, essa é a data limite, porém, isso numa lógica de você conseguir comprovar que aquilo ali é um uso consolidado e voltado para pequenos proprietários, ou seja, abaixo de 4 módulos fiscais. Então, até mesmo quem desmatou antes de 2008 tem mais de 4 módulos fiscais e não vai ter que recuperar aquela área, ele tem o passivo. Sim. Em relação à reserva legal, é dispensada desde comprovada. Desde comprovada essa situação, né? Agora, na área de preservação permanente, aí você tem que fazer a recuperação com uma metragem, conforme a lei, um pouco menor do que após esse período de 2008, né? Que, no caso, atualmente seria 30, mas para módulos fiscais ali seria, enfim, seria acho que de 15, 5, né, dependendo deixa eu até, seria 5 metros para módulos fiscais menor que 4 módulos fiscais, né, desde que a ocupação de atividade agro-silvopastoril, de turismo rural, né, certo? Você pode manter esse tipo de atividade aí, né, mas você acaba recuperando uma metragem menor, né, dependendo do módulo fiscal ali, tem essa variação aí, né, da regra transitória aí que o Helder colocou já, né? Entendi. Então, se eu desmatei em 2019, em 2009, por exemplo, nesse caso já não está em conformidade com a legislação. Isso, aí você tem que recuperar os 20% da reserva legal
e se você tem um módulo, coloca ali, Helder, de novo na regra transitória, se você tem até um módulo fiscal, você tem a obrigação de recuperar 5 metros da PP, né? Da reserva legal, você tem que recuperar os 20%. Tá, Você não, legal. Você vai ter um déficit de 20% da reserva legal que você tem que recuperar, e se tiver o déficit de APP nesses 5 metros, se a APP toda for desmatada, você tem a obrigatoriedade de recuperar 5 metros, não 30. Uhum, É um entendi. módulo fiscal, né? Eu tava com dúvida em relação a essa data, assim, se o 2008 era só para módulos, até 4 módulos, ou se era independente do tamanho da propriedade rural, né? É, Entendi. é, Fiquei com dúvidas daí, tipo, se é só para 4, ou se, tipo, se eu tiver, já sou uma grande latifundiário, né? Então, já passo do mínimo, se eu entro nessa regra também. Mas até 4, já, porque se for embaixo disso, aí não se entra, né? tá mudo. Ixi, acho que tá no mudo, Helder. Tá no mudo. Opa, perdão. Essa a interpretação, né, que a maioria dos especialistas da área fazem, mas ainda tem uma polêmica, né? O Fábio até comentou dessa questão da transitoriedade da lei, né? De não incluir grandes proprietários, enfim. Entendi. Mas já deu uma clareada aqui. Obrigado. E, pessoal, a ideia é realmente a gente, né, manter uma rede ali para sempre que precisar, né? Assim, uma coisa que a gente não fica decorando, mas tem que precisar a gente, né, acionar ali qualquer pessoa da rede para auxiliar. E aí, pessoal, falando um pouco aqui, né, do que precisa ter dentro de um PRADA, né, de um PRAD, e isso também orientado, né, pela Instrução Normativa de 2014, e lembrando, a gente vai fazer aqui um projeto, que é o Plano de Aplicabilidade Agroflorestal, que ele tem, né, um modelo um pouco mais, digamos, de aplicação, né, o próprio nome já diz, Plano de Aplicabilidade Agroflorestal. Então, é para aplicar os conceitos agroflorestais para recuperar áreas e tudo mais. Então, muitas das informações que vão, né, tá sendo preenchidas nesses itens, elas não, elas vão estar contempladas nesse modelo que a gente vai construir junto, mas se de fato o projeto for designado para atender a adequação da propriedade rural, ele tem que vir numa norma mais ABNT, tá? A gente vai compartilhar um modelo que a gente tem, nosso, nesse modelo ABNT, né? Mas o projeto que a gente vai trabalhar, que a gente vai entregar, ele tem um layout um pouco mais de aplicação, tá joia? Então, é importante a gente também entender isso, que as informações, a lógica é a mesma, mas aqui tem que trazer, às vezes, posso até dizer que alguns excessos de informações, né, em algumas partes, que um plano de aplicabilidade a gente consegue trazer de forma mais simples, mais objetiva, direta, né, mas é importante também entender que, caso a ideia é submeter isso dentro do SICAR, é importante estar dentro de um padrão de projeto mesmo, né, ABNT. Então, o que precisa ter de informação, né, dentro do PRAD? Precisa ter a caracterização do imóvel rural, né, então é a caracterização do imóvel como um todo, né, ali uso e ocupação do solo, o que é área de floresta, o que é área agricultável, né, o que é área construída, área de servidão ambiental, enfim, então uma caracterização do imóvel, né, metragem, enfim, georreferenciada.
Identificação do interessado. Então, aqui, muito numa lógica do proprietário. Então, nome, CPF, endereço, bababá, né, do proprietário. Identificação do responsável técnico pela elaboração do PRAD. Então, vocês estão... Eu não estou ouvindo. Perdão, pessoal. Então, nesses casos, é preciso, né, que um responsável técnico, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um biólogo, assine, né, o relatório, né, e tem que ter, ele pode ser o mesmo, né, mas eu tenho que identificar quem é o responsável técnico pela elaboração do PRAD, mas também quem é responsável técnico pela execução do PRAD, né, porque às vezes quem elabora não é quem executa e precisa já estar definido ali no projeto quem que é o responsável técnico por essa execução. Aí vem uma lógica de diagnóstico da área a ser recuperada mesmo, né, trazendo informações sobre a origem da degradação. Então, foi desmatada a floresta para colocar eucalipto há 50 anos atrás, e agora não tem um pasto degradado, né? Então, trazendo o histórico de uso da área para que fique claro qual que foi a origem da degradação, que isso vai influenciar, né, nas atividades a serem executadas. Uma caracterização regional e local, e aí essa caracterização ela tem que ser do meio biótico, né, e abiótico, e aí numa lógica, né, de trazer pluviosidade, fitofisionomia, ou seja, se está na Mata Atlântica, se está no Cerrado, aí outras informações relacionadas à pedologia, à bacia hidrográfica. Aqui, o trabalho de caracterização ele pode ser bem complexo, mas ele tem que atender minimamente alguns requisitos também, né? E aí, às vezes, isso pode depender de estado para estado. Mas, minimamente, classificação da vegetação atual, recursos hídricos, clima e um pouco sobre biodiversidade ali da fauna e flora. Objetivo geral do projeto, que quase sempre é recuperar uma área degradada. Objetivo específico, né, que aí vem a questão de adequar ambientalmente a propriedade, gerar a proteção de nascentes, enfim, todos os objetivos específicos daquele projeto. Eu tenho que trazer informações sobre a implantação. Então, qual que é a técnica vai ser utilizada? Vai ser plantio total, plantio de sementes, né? Plantio de mudas, perdão, plantio de mudas, plantio de sementes, né? Espaçamento, tudo isso a gente vai falar. Todas essas etapas aqui, pessoal, a gente vai tratar durante o curso, né? Então, a gente vai ter um encontro, né? A gente vai falar só sobre caracterização da paisagem, então a gente vai trabalhar muito aqui, né, origem da degradação e caracterização regional. A gente vai ter uma aula só sobre implantação, com o Daniel, só sobre manutenção. A gente vai ter uma aula sobre monitoramento com o Luan, da SOS Mata Atlântica, né? Então, a gente vai ter aulas específicas para cada uma dessas etapas, mas aqui é mais para a gente entender o que precisa, quais são os tópicos, né, do projeto. E aí, definindo lá como que vai ser feita a abertura do berço, vai ser 40 por 40 de profundidade, enfim, tem que estar tudo bem detalhado no projeto. Quanto mais detalhado, mais fácil fica para quem está avaliando esse projeto entender o quão assertivo ele está para a área, né? As manutenções, então eu vou roçar a cada 2 meses, vou aplicar herbicida, eu vou não fazer nada, né? Ali vai ter ali
toda uma definição de quais são as intervenções realizadas ao longo de todo o projeto, né? Uma lógica de monitoramento, então, eu tenho que deixar claro qual que vai ser o monitoramento realizado, então vai ser feito o levantamento da mortalidade, da altura, da diversidade, do sombreamento das áreas, por meio de parcelas amostrais, enfim, esse monitoramento pode ser pautado ou não em alguma legislação, então, para nível federal, eu não tenho uma definição de como deve ser feito esse monitoramento, ele parte de uma sugestão do técnico no próprio projeto, mas para o Estado de São Paulo, como a gente mencionou, se não me engano, Rio também tem, o INEA também tem, né, um protocolo, né, que normalmente são protocolos que definem quais são os parâmetros e as normas para executar o monitoramento dessa recuperação, e, por fim, um cronograma físico-financeiro, né? E por que físico-financeiro? Porque é importante para quem está avaliando se o que está sendo proposto foi minimamente mensurado em termos de custo, né? E se tem condições de executar. E aí, em ambas as partes, uma pode estar, né, subdimensionado, então o projeto pode estar prevendo plantar 3.000 mudas por hectare e o cronograma financeiro está prevendo gastar 5.000 reais. Só de muda o cara já gastou 6, né? Então, ver se o que está sendo proposto tecnicamente tem um orçamento previsto para executar isso de maneira íntegra, né? De qualidade. Então, e o cronograma físico muito pautado nas definições de atividade de implantação e atividade de manutenção. Alguma dúvida, pessoal? Vou considerar que não. Fala, Helder. Cara, só uma contribuição aqui a respeito dessa questão de 2008, do desmatamento e tudo mais. Essa data, ela é muito geral, né, devido ao Código Florestal aí, então para todos os biomas e tudo mais, mas tem a questão da especialidade de uma lei sobre a outra. Então, como a lei da Mata Atlântica, ela é um pouco mais restritiva, e assim, uma área que é desmatada, independente se ela está em estágio inicial, primária, secundária, ela não perde seu status de classe sucessional. Então, assim, tem um decreto de 1990, que é o decreto 99547, que ele traz que toda intervenção que foi feita em área de Mata Atlântica de 1990 até 2008 precisa ser recomposto também. Então, assim, para a Mata Atlântica, a gente acaba considerando 1990, mas eu entendo, né, que o Código Florestal ele traz 2008, então para todos os biomas tem essa questão. Inclusive, teve um despacho no ano passado, ou retrasado, do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ele tentava trazer que fosse seguido o que traz o Código Florestal, mas a lei que é mais rigorosa, ela acaba entrando na frente, né? Então, esse despacho dele teria um impacto aí de que proprietários rurais deixassem de ter a obrigatoriedade de restaurar essas áreas perante a lesão ao PRA aí de milhares de hectares. Então, esse despacho acabou não passando, mas acho que é importante trazer essa observação aí sobre o bioma Mata Atlântica. Pô, maravilha, Vitão. Perfeita colocação. Agradeço pela contribuição. Importante mencionar que a lei da Mata Atlântica aí, né, ela foi promulgada aí, né, 2006, né? Isso 2006, isso. Né? Perfeito. E aí, pessoal, por que né, a gente está trazendo esses tópicos aqui dentro de uma aula de legislação? Por quê? Porque isso é cobrado, né, legalmente de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Aqui, ficou por último aqui,
Uso consolidado, né? Julho de 2008. Então, mais uma vez, esse é um tema que é bem polêmico, né? Tem essa questão de sobreposição, né? De legislação mais rigorosa, mas que tem aí precedentes para, principalmente dentro do sistema jurídico brasileiro, para prolongar a execução de algumas atividades, assim, né? Então, essas brechas nas leis, elas, muitas vezes, elas não vão isentar o proprietário, mas, às vezes, elas prolongam a execução, né, da obrigatoriedade. E aí, pessoal, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer nessa aula é esse quadro aqui do que pode e o que não pode, de acordo com a técnica e o local da propriedade, né? Porque a gente vai ter muito, como a gente trabalha com sistemas agroflorestais, né? Então tem muito essa questão de o que eu posso fazer de sistema aqui, o que eu não posso, porque isso vai influenciar na hora de fazer o arranjo e na hora de fazer a modelagem, né? Então, quando a gente tem um plantio só com espécies exóticas, eu só vou poder plantar em uma área não protegida. Eu não posso plantar em reserva legal, eu não posso plantar em APP, certo? Agora, se eu tenho um plantio de exóticas e nativas, eu posso plantar em APP, mas com regras específicas somente para imóveis até 4 módulos fiscais, né? Eu posso, em todos os imóveis rurais, mas com regras específicas, então, em reserva legal, existe a regra dos 50% das árvores tem que ser exóticas, nativas, né, minimamente, e em área não protegida, o consórcio exótica e nativa tem total, né, permissão. Plantios apenas com espécies nativas, né, eu posso aplicar em APP em todos os imóveis, posso aplicar em reserva legal em todos os imóveis e posso aplicar em área não protegida em todos os imóveis. Então, o que eu falo? Para plantar só espécie nativa, nem se preocupa. Pode plantar em qualquer lugar da propriedade. Essa é a vantagem de plantar só espécie nativa, né? Mas a gente sabe que nem sempre é o sistema mais viável e nem sempre é o sistema que desenvolve, tem uma performance de desenvolvimento melhor, né? E quando a gente vai fazer a condução da regeneração, eu posso, né, em todas as áreas. Em área não protegida, eu não preciso fazer justificativa nenhuma, mas em reserva legal em APP, como a condução de regeneração ela vai vir com a finalidade, com o objetivo de recuperar a área, eu preciso comprovar, né, por meio do diagnóstico da área, que a condução da regeneração é uma técnica tecnicamente, né, uma técnica tecnicamente é complicado, é um método tecnicamente viável para recuperar essas áreas, certo? Então, eu só consigo fazer um projeto de um PRADA, né, indicando que eu vou aplicar apenas a metodologia de condução de regeneração natural, se eu tiver indícios que a área tem capacidade de regeneração, certo? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Aqui também, né, em técnicas e metodologias, quando se fala em sistemas agroflorestais utilizando só espécies exóticas, não pode em APP, não pode em reserva legal, pode em toda a área. O mesmo segue para... Perdão, pessoal, engasguei aqui. O mesmo serve para a mesma característica aqui, né, de espécies apenas nativas, pode em todos, porém ter regras específicas, né, para imóveis
com 4 módulos fiscais, que aí é mais uma abertura para a utilização de exóticas, né? E também pode ser utilizado o sistema misto de exóticas nativas, de exóticas e nativas, né, com regras específicas também para reserva legal em APP. Uma coisa que pega muito quando se fala de introdução de espécie exótica no sistema agroflorestal é a perenidade do indivíduo, né? Então, quando se fala aí de culturas de ciclo curto, por mais que eu esteja, às vezes, em área até acima de 4 módulos fiscais, se eu comprovo que aquela cultura ela está entrando como uma estratégia de acelerar o processo de recuperação da área, eu consigo colocar. Então, quando se coloca milho, feijão, abóbora, né, espécies aí que são, algumas delas exóticas, até mesmo espécies, né, de média duração, gengibre, cúrcuma, enfim, e que mostram que não vai tomar o espaço de indivíduos arbóreos nativos e que eles vão sair do sistema dentro de um prazo de execução que não vai impedir os indicadores de restauração serem atingidos, também pode, tá? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. E aí, dentro dos conceitos importantes, né, para ser trabalhado na hora de interpretar, né, a legislação e como manejar, né, esses projetos, a gente tem um conceito, né, de florestas multifuncionais nativas, né, que define que tem uma floresta primária, né, onde as espécies nativas são visíveis, não existe, né, atividade humana ali, e os processos ecológicos não foram alterados de forma significativa. Eu tenho uma área alterada, que é uma área de floresta nativa, que está em regeneração natural, né, só que existem sinais claros de atividade humana. E eu tenho uma área com manejo, que aí é diferente, que é uma área que tem uma atividade humana, mas ela é feita de uma maneira planejada para que não altere muito, né, os processos ecológicos daquela floresta. Então, aqui eu tenho, digamos, uma área que eu não mexo, uma área que eu mexo, né, que eu manejo, uma área que eu não manejo, uma área que eu manejo de forma insustentável e uma área que eu manejo de forma sustentável. Ok? E, né, dentro do conceito de florestas multifuncionais, ela tem algumas funções e valores. Então, uma das funções é produzir madeiras, fibras e combustíveis, né? Produtos florestais madeireiros e não madeireiros, né? Conservar a biodiversidade, né? Regular o regime hídrico daquela microbacia, né? Daquele curso hídrico, conservar o solo, prevenir desertificação e estabilizar dunas, né? Esse daqui, o último, é mais específico. Mas, e dentro, né, dessas funções também tem sequestrar carbono, servir como sumidouro de carbono, recreação, né, preservando ali valores culturais, principalmente de rituais religiosos, que têm aí contato com a floresta, enfim, né, restaurar paisagens e fortalecer a resiliência da população rural. Então, esses são conceitos importantes da gente trabalhar, por quê? Porque se a gente está construindo um modelo, um arranjo florestal multifuncional que pode não estar prevenindo a desertificação ou não está conservando o solo,
eu não posso dizer que é uma floresta multifuncional, né? Por quê? Porque ela tem que trabalhar dentro dessas funções e valores, de alguma forma. Então, quando a gente fala em floresta multifuncional nativa, né? E por que nativa? Porque é difícil conservar uma biodiversidade só com espécies exóticas, né? A gente está falando de sistemas agroflorestais que muitas vezes tem misto de nativas e exóticas. Mas é importante entender essas funções e valores para não haver um erro de falar assim, não, estou fazendo uma agrofloresta multifuncional, só que eu estou tirando o acesso de uma comunidade que usa aquela área de forma cultural, aquela área específica para fazer o meu projeto. A minha floresta perdeu uma função aqui, entendeu? Então, ela já não pode ser enquadrada em todas essas funções e valores, e aí é melhor pensar mais antes de dizer que ela é uma floresta multifuncional. Dentro, né, do conceito de florestas multifuncionais plantadas, aí a gente vê que tem um rigor diferente para ser analisado, que o que é uma floresta multifuncional plantada? É uma floresta estabelecida por meio de uma plantação, né, semeadura ou condução de rebrotas, e que representa 50% do volume de manejo, ou seja, os indivíduos arbóreos têm que ser 50% de toda a área manejada, né? E aí, quais são os aspectos analisados nesse caso? Número de espécies nativas e exóticas, né? A intensidade do manejo, o uso de insumo, a base genética e o uso da regeneração natural, aproveitando total ou seletivamente, né? Então, eu posso dizer que uma floresta plantada é multifuncional, mas eu tenho que analisar bem esses critérios. Por quê? Porque às vezes o uso excessivo de insumos pode causar danos ecológicos, né? A intensidade de manejo, a base genética, essa proporção de espécies nativas e exóticas, né? A inibição total da regeneração natural da área, ou seja, você impede que 100% da área seja regenerada naturalmente. Então, eu posso, sim, pegar uma floresta plantada, um sistema misto, chamar ela de uma floresta multifuncional, mas eu preciso atentar a esses aspectos aqui. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui, né, a apresentação. Abro aí para dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade aí para contribuírem ou tirarem qualquer dúvida. Uma dúvida foi engraçado que eu vi até hoje aqui um termo que o pessoal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente usou. Uma floresta, um sistema agroflorestal, necessariamente não é uma floresta multifuncional, né? Não. Mas é um conceito guarda-chuva e SAF pode ser, mas não quer dizer que seja. Exato. Porque eu posso ter um SAF, que é um sistema com indivíduos arbóreos e agrícolas, 100% exótico e causando, né, algum dano ali para aquele local que ela tá sendo localizada, implementado. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Realmente é uma aula bem densa, assim, de informações, né? Mas a gente deixa ela para o começo justamente para a galera sentir o drama no primeiro e depois a gente vai solto. Camilo, por favor. Ô, Helder, boa noite, cara. É o seguinte, assim, em muitos projetos de recomposição, nesses planos de recuperação de área degradada, a gente trabalha no começo, para criar as espécies nativas, a gente utiliza muito de exótica. E aí, às vezes, dá uma confusão, assim, nessa legislação, porque pode, não pode usar exótica.
A exemplo de um senhor, acho que em Minas Gerais, não sei se na Mantiqueira, não sei. Mas ele, no projeto inicial, ele tinha 80% de espécies exóticas e 20% de nativas. E aí, quando decorreu a recuperação, em torno de 3, 5 anos, ele tinha invertido isso, né? Porque ele manejou todas essas exóticas para produção de biomassa, adubação, essas coisas todas, e acabou ficando só as nativas. Então, às vezes a legislação ela não consegue aceitar essa parte de você utilizar a exótica para criar a nativa, né? Então, como é que a gente poderia enquadrar essa questão no projeto, né? Porque tem o projeto, a execução e o manejo, né? Perfeito, Camilo, bem pontuado. Hoje, né, esse é um desafio também de trabalhar com legislação ambiental, porque você tem um arcabouço legal que rege aquilo, mas você depende de uma opinião de um técnico, né? Então, às vezes, pode ser que no mesmo, até mesmo em São Paulo, que é tudo CETESB, um técnico aprove um tipo de projeto e outro técnico não. Isso acontece, né? Mas falando obrigado, Eduardo. Mas falando especificamente de como a gente argumentar isso no projeto, o mais importante é deixar claro em que momento e qual a intensidade que esses indivíduos exóticos vão sair do sistema, né? E conseguir dizer que esse manejo não vai impedir o avanço dos indicadores ecológicos de restauração. Pelo contrário, ele vai acelerar esses indicadores. Então, qualquer preocupação de colocar um excesso de exóticas para criar ali solo e tal no começo, é que, ao manejar isso, você pode estar prejudicando uma regeneração natural, né, que estava vindo ali e atrapalhando o sistema. A gente sabe que, às vezes, você trabalhar o solo e deixar a regeneração natural vir só no quarto ano, ela pode vir tão rápida que ela vai recuperar o tempo que se ela viesse no segundo ano ali com o solo menos preparado. Mas é difícil também você garantir isso em termos técnicos, né, para o projeto. Então, o mais importante é deixar um bom embasamento de que momento que esses exóticos vão sair e quais são os benefícios e a necessidade da introdução dessas exóticas dentro do ponto de vista financeiro e operacional do projeto, né, para atingir o resultado de médio e longo prazo. Eu acho que é importante, assim, sobre a ótica da avaliação técnica, né, do técnico do órgão ambiental, de fato, o que não é bem visto, né, nessa avaliação do técnico é a questão das espécies exóticas invasoras, né, que tem alto potencial de invasão, com um processo de germinação de até menos de um ano, enfim, tem, né, que é a questão da leucena, né, enfim, até aí, acho que é da caça australiana, caça manja, né, mas desde que seja embasado, mas que não atinja essa parte da germinação, né, dessas espécies que pode ter um potencial enfim, de alastrar, né, no ambiente que está sendo restaurado, desde que tenha esse controle, né, enfim, eu acho que, mas na visão técnica do técnico do órgão ambiental, essas espécies são bem resistentes em relação a essas espécies, principalmente, né, e uma série de outros, né, IP de jardim, enfim, e tudo mais. Bem pontuado, Fabião. É a questão de colocar espécies que têm alto potencial de invasora, né? Ou tem algum efeito alelopático para outras espécies. Isso também realmente pode ser mal interpretado aí pelos técnicos. Mais alguma dúvida, pessoal? Contribuição?
Cara, mas são as melhores espécies para você trabalhar nesse serviço, cara. São essas que são consideradas os demônios aí, são as que a gente mais planta, velho. Mamona, moringa, leucena, eucalipto aí, que é demonizado em todo canto. Então, ela só se torna invasora se ela não tem um manejo. Então, se você clareia isso no plano de implantação e clareia isso no plano de manejo, você ainda está sujeito de uma interpretação que é coisa subjetiva de um técnico lá do órgão ambiental, não é isso? Exato. O maior desafio foi exatamente nesse ponto que você tocou. Ela precisa de um manejo intenso. E muitas vezes o técnico ele fica meio receoso de confiar que vai ter de fato um manejo intenso, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, João, manter um manejo intenso de uma área, né? O proprietário, às vezes, no começo ele fala, não, eu vou botar uma equipe fixa aqui, pode colocar o que você quiser. Dá no terceiro mês, ele não aguenta pagar a conta, larga a mão, e aí o negócio que você colocou no projeto, contando com manejo intenso, já não tem mais manejo intenso, começa a perder o controle, né? Então, essa questão, concordo contigo, né, que tendo um manejo em cima ali, você consegue controlar, mas perdeu a mão no manejo também, o risco de que aquilo, né, gere um distúrbio minimamente é real. Então, tem que ter uma argumentação muito boa, e o mais importante, Camilo, o que a gente, né, trabalha muito aqui como grupo de empresas, profissionais que a gente conversa, né, é articular unidades pilotos que a gente consiga comprovar isso. Então, se a gente tem registros, dados, como comprovar, ó, o manejo foi feito exatamente assim, ó, foram tantas pessoas durante tantos dias, a gente começa a ter mais embasamento técnico e científico para poder, de fato, ter mais argumento. Então, você pode até anexar um trabalho científico no próprio projeto, justificando a necessidade do uso daquilo, enfim. Então, é abertura para argumentação técnica, né? Em resumo, é isso. E para argumentação técnica, você tem que ter bons fundamentos. Boa, guerreiro, boa, valeu. Eu tenho uma dúvida aqui com relação aos prazos, né? Uma vez que a gente coloca no sistema o projeto e tal, se tem uma média de aceitação dos projetos e tal. Então, isso é difícil, viu? Porque tem proprietário que já recebeu uma devolutiva do CAR, né? Inclusive do próprio Prada, e tem proprietário que já mandou, tem proprietário que mandou depois e já recebeu uma devolutiva, e proprietário que recebeu antes. Depende muito, como é analisado regionalmente, depende muito do corpo técnico regional daquela propriedade, e qual a demanda dele para dar vazão nessa conferência e validação. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, já estamos aqui, né, um pouquinho avançado do horário, mas teve aquele imprevisto das salas, acabou atrasando um pouquinho para começar. Então, a gente finaliza esse segundo encontro, né? Fiquem à vontade a gente está aqui para contribuir com o que a gente tiver de conhecimento. A ideia é estar compartilhando. Então, outras dúvidas durante o trabalho, enfim, caso a caso for surgindo, contem conosco. Tá joia? Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.